Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, eu estou hoje aqui com vocês para mais uma reflexão. E eu queria falar sobre algo que aconteceu comigo essa semana, né? Sobre um assunto, na verdade. Que eu comecei a pensar a partir de algo que aconteceu comigo essa semana, né? Esses 15 dias, 13 dias, mais ou menos. E eu queria começar lendo um texto da palavra de Deus aqui para vocês, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler apenas o versículo 10, né? Talvez alguns de vocês já conheçam essa passagem que eu vou estar lendo, mas caso você não conheça, procure ler, né? Procure a Bíblia aí no seu celular, a Bíblia online, ou a sua Bíblia em casa, você pode estar lendo, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que palavra maravilhosa. Palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha com ele o que a Bíblia não especifica, mas um espinho na carne, né? A Bíblia chama de um espinho na carne. E ele foi argumentar com Deus sobre esse espinho na carne. Vamos dizer que ele tenha ido dizer: ó Deus, eu estou cansado de ter esse espinho na carne, de ter que conviver com isso, né? E aí, Deus, falando para o apóstolo Paulo, ele disse aqui, né? No versículo 8 diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, o tal do espinho na carne. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando Paulo foi argumentar com Deus, né, que o livrasse desse espinho na carne, Deus explicou para ele que o poder dele, o poder de Deus, se aperfeiçoava em Paulo através desse espinho na carne. Olha só que coisa. Talvez você tenha um espinho na carne aí, né? Algum problema no seu casamento, num relacionamento de namoro, de noivado, um problema, um espinho na carne de um problema no seu trabalho, um espinho na carne de um problema de saúde mesmo, ou algum conflito familiar dentro da sua casa com alguns parentes, ou um problema com o filho, né? N coisas que podem existir em sua vida e que pode ser um espinho na carne, que lhe incomoda, que você chega ao ponto de dizer: Senhor, eu não suporto mais isso, me ajuda, tira isso de mim, me liberta disso, me livra disso, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. E às vezes a gente fica assim mesmo, né? Sem saber o que fazer, o que argumentar. A gente às vezes tenta mudar alguma coisa, né? Muitas vezes a gente erroneamente tenta mudar a outra pessoa. Isso é assunto para a gente conversar numa outra ocasião. E nada muda, nada acontece. Continua do mesmo jeito e a gente continua sofrendo. E o que Deus quis dizer aqui para Paulo, em falar que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, né? Enquanto Paulo, o que Deus quis dizer? Que enquanto Paulo tivesse aquele espinho na carne, o poder de Deus se aperfeiçoava nele porque ele ficava
cada vez mais na dependência de Deus. Não sei se você está conseguindo me entender. É que muitas vezes, quando tudo está bem, está as mil maravilhas, tudo está correndo redondinho, né? Está tudo ótimo. Muitas vezes a gente deixa Deus no... Como eu vi uma palestrante certa vez falando, né? A Helena Tanuri, uma bênção de mulher, de serva do Senhor. A gente muitas vezes deixa Deus no banco de trás do nosso carro, do carro da nossa vida, né? A gente deixa ele lá no banco de trás, quando tudo está bem, como se a gente não precisasse dele, né? Muitas vezes nós fazemos isso. A gente não faz, muitas vezes, de maneira consciente, né? Ah, Deus, eu vou te deixar aí no cantinho e a hora que eu precisar, eu chamo pelo Senhor. A gente, às vezes, não faz isso conscientemente. Veja bem, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, a gente deixa assim, sabe? Meio que um relacionamento com Deus meia boca, assim, sabe? Uma coisa bem superficial, né? Não tem aquela intimidade, não busca fazer a leitura da Bíblia, fazer as orações, separar um momento especial para ficar com Deus, né? Porque para pensar, quando você está namorando, né? Quando a gente estava namorando, quando a gente namorava, ou quando você que ainda é jovem, solteira, namora, o seu desejo é ficar um tempo bacana com a pessoa que você ama, um tempo legal. Eu tô falando de namoro, mas de repente é com alguém da sua família, com quem você gosta, um irmão ou um amigo, né? Você gosta de estar com ele, gosta de conversar, né? Gosta de estar junto, gosta de trocar ideias, falar dos seus planos, ouvir quais os planos dele, se aqueles planos dele envolvem você também, não é verdade? Então, assim é o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós deixamos o nosso relacionamento com Deus esfriar, né? A gente se afasta, vai deixando de falar, né? É como no relacionamento conjugal mesmo. Não dá bom dia, não cumprimenta, não conversa, não troca ideias e tal, e o relacionamento vai esfriando. Mas aí quando chega naquele dado momento em que a gente se vê em aperto, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Teve uma época que eu estava passando uma situação muito complicada no meu casamento. E eu e meu esposo, nós estávamos muito afastados um do outro, né? Mas surgiu um problema muito sério e isso fez com que nós nos uníssemos em prol daquele problema, né? Em prol daquela situação. Bom, enfim, o que eu estou querendo dizer para você é que esse espinho na carne que talvez você viva hoje com ele, Deus está permitindo na sua vida para que você se aproxime dele, para que você perceba que você necessita da presença de Deus na sua vida, que você precisa retomar o relacionamento com Deus. Se você tinha um relacionamento com Deus e de repente esse relacionamento esfriou, você deixou para lá porque deu prioridade para outras coisas, esse espinho na carne é para te levar a Deus, para você voltar a ter esse relacionamento. E se você não tem, é um convite gritante de Deus para que você olhe para o alto e busque a sua presença. Deus, ele é o teu Pai, o teu Criador. E Deus está permitindo esse espinho na carne para que você volte para Ele, para que você se aproxime dEle, para que você reconheça a sua necessidade de ter o Senhor Jesus como o seu Salvador, Salvador dos seus pecados. A gente não quer ouvir falar, né, de pecado, a gente não quer, né? A maioria das vezes a gente não quer. A gente acha bobagem.
Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele não veio para condenar, mas para salvar. Então me conta uma coisa, como que alguém salva alguém que não está em perigo? Só nessa frase você já vê que você está em perigo. Você precisa de salvação, senão ele não teria vindo dos céus para morrer numa cruz. Você acha que Jesus veio dos céus para morrer numa cruz por quê? Porque ele estava aqui de passagem, de bobeira? Não, ele veio com firme propósito. Ele veio dos céus, deixou o seu lindo lugar no céu para vir aqui te salvar. É isso que ele disse, que ele não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Por quê? Porque o mundo já está condenado no maligno. Então, o que ele quer de você e com você, através desse espinho na carne, é que você busque a sua presença. E na presença do Senhor Jesus, quando você se sentir mais fraco, mais miserável dos mortais, na presença do Senhor Jesus você será forte. Você será forte. Você será firme. Você não vai duvidar. Você não vai vacilar, porque você sabe em que a sua fé está colocada. Está colocada no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele tem o poder de te fazer forte, mesmo que você se ache a pessoa mais fraca desse mundo. Ele tem o poder de te fazer forte. Amém? Então, que Deus te abençoe. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, o Salvador dos seus pecados, entenda que a palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer. Todos pecaram. E precisam da misericórdia de Deus, da glória de Deus, da salvação e do perdão. Então, entenda, esse espinho na carne não é para te derrubar, não é para te ferir, não é para te destruir. Muito pelo contrário, é para te dar vitória. Mas para isso, você precisa tomar uma atitude, fazer uma escolha. Faça a sua melhor escolha hoje. Escolha o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida e seja forte nele. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Olá! Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe. Assim esse vídeo vai se espalhar para muito mais pessoas que poderão aprender um pouco mais da palavra de Deus. E se você quer receber mais reflexões como essa, é só se inscrever no nosso canal. Obrigada!